or will you fucking fight back? Dorival Júnior, parabéns, um ano espetacular. Começo do ano, você estava quietinho, de repente aparece o Ceará, você volta. Acho que nem você imaginava terminar o ano desse jeito, né, meu amigo? É difícil, né, Flávio? Boa noite a todos, é um prazer, uma satisfação. É difícil você imaginar o que vai acontecer, né? Eu acho que o profissional ele se prepara sempre e ele deva estar preparado a todo momento para toda e qualquer condição que apareça. Eu fiquei um ano e meio praticamente afastado, né, nesse último momento, por uma necessidade que eu tive, e eu fiz praticamente um reinício, né, da minha carreira. E uma coisa importante, aquele dia inclusive que eu estive aqui, foi, se não me falha a memória, foram 10 dias antes até do acerto com o Ceará. Eu falei que o primeiro clube que aparecesse a partir daquele momento que eu aceitaria o desafio, independente de quem fosse. E foi o que aconteceu. Eu acho que no Ceará eu voltei a ter prazer de poder trabalhar e de repente eu tive uma oportunidade, um convite que eu não imaginava que acontecesse nesse momento, mas tinha comigo internamente que essa terceira passagem pelo Flamengo não seria por um acaso. Eu sabia que em algum momento eu retornaria ao Flamengo. Então, para mim, quando apareceu o convite, e eu nunca havia saído de um clube, nesses 19, completando agora 20 anos como profissional, eu procurei a diretoria do Ceará e falei que eu estava tomando uma decisão pelo meu coração. Para mim foi uma satisfação poder estar vivendo esse momento dentro de um grande clube como o Flamengo, com grandes jogadores que aí estão, enfrentando grandes adversários que nós enfrentamos aí ao longo de toda a temporada, que não foi uma temporada simples, fácil, mas altamente prazerosa. Você enfrentou uma doença grave da sua esposa por muito tempo. Depois você também foi acometido de uma doença muito grave. Você ficou quietinho lá, cuidando da sua vida, deu a volta por cima, venceu essas doenças e voltou desse jeito que você voltou. Com vitórias, com desafios incríveis, conseguindo unir o time do Flamengo, que estava vendo sérias dificuldades depois da saída do Paulo Souza. Então você é um exemplo de vida, aquele homem, o ser humano que dá uma volta por cima e consegue chegar onde você chegou, depois de estar lá embaixo, porque é muito duro conviver com a doença em família, você e sua esposa. Parabéns, meu amigo, você nos enche de orgulho. Obrigado, Flávio. Não é fácil, acho que todos aqui passaram e passam por momentos instáveis, né, na vida, inseguranças, incertezas, mas graças a Deus, assim, para mim foram momentos importantes de um crescimento pessoal e profissional interessantíssimos. Eu vejo aqui o depoimento, né, de cada atleta e me chamou a atenção quando o Davi pontuou com relação ao Rodinei, né? Davi é uma das pessoas mais, não caridosas, mas mais generosas que eu encontrei dentro do futebol, e eu conheci por um acaso, eu conheci do nada. E às vezes a gente não sabe por que as coisas dão certo na vida das pessoas. E esse rapaz é um desses exemplos. Me falta assim, porque eu acho que na nossa vida a gente poderia ser um pouco diferente se as pessoas conhecessem a essência de cada profissional, principalmente de pessoas como esse rapaz aqui, que eu conheço há anos e que nunca vi levantando a voz contra ninguém, para fazer muito mais críticas do que elogios. Às vezes cobranças sim, mas nunca críticas desmedidas. E se as pessoas conhecessem um pouco mais a essência de cada profissional aqui, então nós seríamos um país muito mais justo, muito mais amigo, e as cobranças muito menores, onde os elogios dão, mas o reconhecimento fosse muito maior de cada um de nós, por cada um de vocês em suas áreas de atuação. Bacana, vamos entregar o prêmio então ao melhor técnico do ano, Dorival Júnior. Parabéns aos dois. Obrigado.
Jogo no Flamengo, com a maior torcida do mundo, sou campeão quase sempre, estou muito feliz. Tenho um contrato de 2 anos com o Flamengo ainda, a gente está conversando para poder renovar. E o que eu quero mesmo é ficar muito tempo no Flamengo. Daqueles nossos amigos lá, hein? De quem? Aqueles caras aliviados, aqueles rubro-negros que a gente conhece. Há muitos? Há muito. Eu acho que dificilmente o Gabigol trocaria o Flamengo por um clube brasileiro. Para mim, se o Gabigol sair, é mais, talvez, fim de carreira, resolver uma MLS da vida, ou quem sabe, acho difícil hoje pintar um clube europeu que seja competitivo, mas para o Gabigol, o melhor cenário, pela idolatria e o tamanho que ele tem, é encerrar a carreira no Flamengo. Será que a declaração dele também tem a ver com a ciência que ele tem de que... não vou entrar aqui se deu certo ou não deu certo, acho que cada um tem um caminho e é genuíno que se vai à Europa, se volte da Europa. A gente já viu vários outros jogadores fazendo isso. Mas será que essa declaração dele de vou renovar, quero ficar, também não tem a ver com ele saber que o clube em que ele está é o que ele pode oferecer mais individualmente e conquistar mais coletivamente? Pode, claro que pode ser, Dani. Ele está em um lugar que, se der tudo errado, disputa título. Se der tudo certo, disputa título também. Isso daí tem para o jogador um peso muito grande. O Flamengo, em todas as competições aqui do Brasil, do continente, que o Flamengo participar, ele vai ser um postulante ao título. Então o Gabriel vai estar em evidência quase sempre quando estiver no Flamengo. O Gabriel já viveu no Flamengo a idolatria de fazer 2 gols, de marcar 2 gols em 2 minutos e ser campeão da América, e depois ter feito o gol que ele fez no outro título de Libertadores do Flamengo. Já viveu talvez um ano mais difícil, de resultados ruins, de crítica. Então, acho que o que ele está vivendo no Flamengo... Não viveu ano ruim no Flamengo, não. Quem viveu ano ruim no Flamengo foi o torcedor que torce lá desde a década de 90. Esse viveu ano ruim no Flamengo. Não. O Gabriel não viveu, não. Não, o ano ruim do Gabriel no Flamengo é ficar em terceiro. É isso que eu quero dizer. Sim. É uma outra realidade. Então, ele está em um lugar que vai disputar título quase sempre. Está batendo na trave, sendo campeão, ganhando o jogo quase toda hora. Para ele é interessante. Isso é um destaque, não é? Ele é um símbolo do Flamengo hoje. Ele nunca será coadjuvante do Flamengo. Pela forma de ser do Gabigol, ele nunca vai ser coadjuvante. Não, pode ser que no fim da carreira, e aí vamos imaginar o Gabigol ficando mais 10 anos no Flamengo. Mas isso que eu ia falar, ele não tem nem 30, né? Pois é, mas é possível o Gabigol encerrando ali a carreira 36, 37 anos e permanecendo todo esse tempo no Flamengo. Na reta final, possivelmente, já não vai ser um Gabigol tão influente no time como é hoje. Eu não arrisco nem reta final, Brilha. Eu não arrisco nem reta final. A partir do momento em que você atinge uma certa idolatria, as pessoas esperam de você o máximo. As pessoas não esperam de você erro, elas esperam de você sempre a perfeição. Isso é uma coisa que os ídolos eles carregam ao longo da vida. O Gabriel lidar bem com isso. Mas uma coisa é quando está dando tudo certo. Sim, é diferente. Está correndo na descida, né? Outra coisa é quando você começa a ter dificuldades, porque o Flamengo tem um time fantástico. A gente não sabe no futuro o que vai acontecer, se o time vai permanecer dessa forma, porque é o futebol, como diria Uma coisa a gente sabe, o Gabriel vai ser cobrado da mesma forma, com um time bom, com um time ruim. Ele vai ser cobrado por ser o Gabigol. E às vezes, quando você não corresponde às expectativas, a cobrança é muito forte. Vale lembrar, não sei se você lembra do CT do Ninho do Urubu, quando foram cobrar? Sim. Bateram no carro dele, agrediram, mesmo ele sendo o Gabigol. Não teve aquela coisa de respeito, não, é o Gabigol, deixa ele entrar, fica tranquilo. Mas em outro clube, tudo que ele fizer menos do que fez no Flamengo não vai ser suficiente. Porque por essa expectativa, os caras vão falar, opa, a gente quer o Gabigol decidindo Libertadores pra mas gente. Depende, por exemplo, no outro clube ele vai jogar com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, com quem o time que ele vai jogar. Exato. O Gabigol tem uma característica, ele é finalizador. Embora ele tenha trabalhado muito pro Pedro chegar onde chegou, e eu acho que o Pedro poderia ter falado, obrigado, Gabigol, botou na seleção, porque você me ajudou bastante também, e acho que o Pedro sabe disso. Mas internamente eu acho que existem essas conversas, né? É um grupo muito unido. É um grupo legal, eu estou falando só um reconhecimento, né? Sim, porque acaba que o Gabriel fica fora e o Pedro vai, né? E existe esse lado do Gabigol de finalizador. Então ele depende muito dos outros. Por mais que ele tenha ajudado o Pedro e tenha se movimentado, ele depende muito ainda da criação dos outros caras. Então, por exemplo, você pega um Corinthians hoje, e coloca o Gabigol, ele vai depender de quem? Do Renato Augusto. Quando o Renato Augusto não joga, vai ser difícil. Olha você colocando o Gabigol no Corinthians. Olha aí. Não, tô colocando, porque... Acho que o Zé gostou desse exercício. E aí o Gabriel vai ficar sozinho lá? Não sei, acho que o Gabriel volta para buscar essa bola. Eu tô colocando porque você tá falando sobre expectativa e cobrança. Eu tô falando expectativa. A expectativa, quando se ele chega no Corinthians, como você falou, o que acontece? O Renato Augusto tem que jogar. Porque se o Renato Augusto não jogar, a bola não vai chegar para ele finalizar.
Sim. Ele tem que voltar lá atrás para armar o jogo e tal. Aí ele vai o time que ele vai ter. Aí ele claro. tá longe da área. E aí entra aquilo que quem foi o Bira ou foi a Dani que falou sobre, olha, foi a Dani que falou, chego em casa hoje, arrebentei, distribuí o jogo e o caramba e tal, e a imprensa pega no meu pé falando que eu não fiz nada. A expectativa vai ser sempre que o Gabigol possa ser o cara que finaliza, que faça o gol, mas nem sempre vai ser assim. Então eu não vejo... Eu vejo muito mais uma expectativa, em qualquer outra equipe que ele for, a expectativa de ele ser o Gabigol. Só que ele vai depender muito do entorno. Quem jogará ao lado dele? Ele foi para a seleção brasileira e mesmo sendo o Gabigol, ele não conseguiu ser o Gabigol do Flamengo. Para você ter uma ideia como é que funciona. Ô, Berinha, olha o que está escrito aqui embaixo. Eu adoro pegar essas frases, porque é André Galindo que está fazendo essas frases e ele sustentar o ambiente, entendeu? Pro glorioso. É isso. Se chegasse uma proposta de um clube... Eu acho que assim, um clube de ponta da Europa, o Gabriel passou um pouco da idade, né? Pela máxima de contratação, com 26, com a experiência de já ter ido e voltado. É muito improvável. Mas se chegasse um clube... o futebol inglês eu acho até difícil, mas vou colocar um clube de meio de tabela do futebol espanhol, vai. Ou Nottingham Forest, como levou o Gustavo Scarpa agora. Exato. Porque aí eu acho... tá bom. Vou continuar a pergunta. É que eu acho que o Gabriel não iria. O Gabriel é muito competitivo. Não, é aí que eu ia falar. Ele renovaria. Com o Flamengo, né? Com o Flamengo, ele ficaria. Eu acho que ele tem bola para jogar nesse nível da Europa, sim. Também não acho que este nível da Europa seja necessariamente superior ao melhor nível do Brasil. Então, acho que se o Gabigol fosse, se a gente pensar, colocar o Gabigol, imaginar o Gabigol jogando num time de meio de tabela da Premier League ou de La Liga, ele tem bola para jogar ali. Tem bola. Agora, a questão ele teria que abrir mão de coisas que ele não está a fim de abrir mão. É isso. Aqui no Brasil, jogando no Flamengo, ele está ganhando com muita frequência. Como o Prates disse, o ano ruim é ser terceiro. Então, tá tudo tranquilo. Então, ele, por enquanto, consegue manter isso. Se ele vai jogar num Valência, num Villarreal, num Everton ali, para ficar no meio da tabela brigando, e não tem todo um histórico de idolatria com a torcida, ele vai ter que abrir mão de certas coisas que ele não quer abrir. E ele gosta disso. E ele se alimenta disso. A resposta dele no Corinthians, naquela pergunta... tem muito a ver com isso. Ele se alimenta dessa relação com a torcida. Se ele for pra Europa... dessa idolatria com o Flamengo. Desculpa. Então, eu acho que, assim, ele ficaria no Flamengo. Ele só iria pra Europa se fosse, de novo, uma proposta que, assim, eu vou arrebentar a banca aqui. Sabe? Uma proposta de, assim, o Barcelona tava reconstruindo e, de repente, pum, pinta a oportunidade lá pro Gabigol. Legal esse exercício. Daí, talvez Gabigol ele no fosse. Barcelona. Então, mas eu também já não sei se o Barcelona, que eu acho que não faria essa oferta hoje. Sabe o que eu descobri? Fala, depois eu leio aqui. Não, o que eu vejo é o seguinte... Será que o Gabigol, se eu fosse o Gabigol, permaneceria no Flamengo? Eu também. Toda a situação, pelo contrato, você não precisa... Nossa, que coisa. Não, pela situação que ele se encontra, pelo contrato que ele tem. Não, Prates, o contrato não esperava a resposta do eu também. A sua também acho que não esperava, mas a outra não. Não, mas hoje você não precisa mais... O salário que esses caras ganham, não precisam mais ir para a Europa para ter independência financeira. O grande clube na Europa, o Scarpa não foi por grana, ele foi pela experiência de vida. Projeto de vida, o custo é maior e tal. Agora, eu não sei se uma das coisas que seria também difícil para o Gabigol, analisando a personalidade, o jeito dele de ser, a forma como ele se comporta, não sei se ele teria a condição de falar assim, eu tenho que recomeçar. Porque quando ele chega na Europa, ele vai ter que provar para os caras. Ele não vai poder ser o Lil Gabi ou o Gabigol. Tem isso. Ele vai ter que recomeçar. Faz sentido. Entendeu? Ele vai ter que falar, poxa, ele vai ter que provar para os caras, não para a torcida, mas provar para os caras no dia a dia que ele é o cara que eles contrataram. Entendeu? Vai começar do zero. Eu sou o Gabigol, beleza, até fora do campo. Quando eu entro no campo, eu tenho que ser mais. Você viu o que o Gerson passou no Olympique de Marseille? Começou a tocar, os caras já abriram a boca. Pô, ele tem que correr também. Não é o Gerson que foi campeão brasileiro. Não, ele tem que correr também, meu filho. Peraí, aqui todo mundo corre, ele não é... Então, existem determinadas regras, vamos dizer assim, ou expectativas, né, como o Brelho fala, que na Europa elas são diferentes e são mais duras. Porque lá... O cara não está jogando, é linha de produção, não está jogando, tchau, vem, entra outro aqui, pronto, acabou. Isso muitas vezes para o jogador é uma porrada, porque o cara não está esperando. Quando o Gabigol foi para a Europa, eu acho que faltou isso para ele, um alerta. Falou, você é uma aposta. Então você vai ter que ter paciência, você vai ter que entender como é que funciona, porque você não vai chegar lá e vai ser o Gabigol dos Santos, que vai ser tratado da forma como você é tratado aqui, porque você é o grande diamante. Favorece muito quem é muito bom como ele. Lá ninguém passa a mão na cabeça.
Lá não tem esses milímetros que tem nas categorias de base e que o jogador que, teoricamente, tem um pouquinho mais de técnica é tratado como uma grande joia. Então, o cara pode fazer tudo, pode se comportar da forma como ele deseja, a chuteirinha tem que ser da cor e tem que ter a letra da cor do, né, o nome com o nome. Lá não tem isso. Verdade. Hoje o Gabigol tem mais motivos para ficar do que para sair do Flamengo. Eu também acho. Os motivos são meramente pessoais. Pô, eu ainda senti que eu poderia entregar na Europa. Eu tenho esse desafio pessoal de me provar lá. Ou, como Scarpa, eu quero uma experiência de vida diferente, conhecer um outro país, aprender a falar outra língua. Fora isso, eu não vejo, até pela idade, uma perspectiva melhor para o Gabigol na Europa do que no Flamengo. E no Flamengo, eu entendo o que o Zé diz, sempre vai ter cobrança. Mas é a realidade de todo jogador de futebol que atinge o estágio do Gabigol, que é o cara é o ídolo do clube. É o ídolo. Então, por tudo isso... É pro bem e pro mal, né? Não há nada melhor para o Gabigol hoje do que vislumbrar, quem sabe, terminar a carreira dele no Flamengo. So will you fucking fight back?